Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Programação Nerd. Meu nome é Vinícius e na última videoaula aprendemos como instalar o IIS e publicar a aplicação Web Service. Para quem ainda não viu essa videoaula, eu vou colocar o link logo abaixo aqui, ok? Na videoaula de hoje, eu vou ensinar como consumir as operações de um Web Service através de uma aplicação Windows Forms, ok? Bom, para fazer isso, então eu vou abrir meu Visual Studio. E vou criar um projeto novo do tipo Windows Forms, tá? Então, File, New, Project. Seleciono aqui a opção Windows e vou na opção Windows Forms Application. Vou colocar um nome aqui de Web Service Client. Web Service Client, pronto. Dessa forma aqui. Web Service Client. Vou escolher um diretório. Vou criar aqui mesmo no que eu havia criado o Web Service. Ok. Então, ficou da seguinte forma. Uma aplicação Windows Forms com o nome de Web Service Client. Vou clicar em OK. Ok. Então, antes de começar, para quem lembra na última aula, eu mostrei então como publicar, né, a aplicação Web Service e como a gente conseguiria acessar ela aqui através do navegador, tá? Então eu vou mostrar aqui novamente o endereço, né, localhost. Se o de vocês estiver com o mesmo nome do meu, vai ser meu Web Service. Ok, já trouxe então para mim, tá? As operações que eu tenho aqui. Calcular, que nós implementamos, né? Que são 4 operações aritméticas. E a Hello World, que ele criou quando nós adicionamos, criamos o projeto de Web Service, que ele já adiciona por padrão. Então, vamos voltar aqui no Visual Studio. E nesse formulário, eu vou colocar 3 componentes aqui, ou melhor, 4, tá? Eu vou colocar dois text box, tá? 2 caixas de texto. Uma, 2. Vou colocar mais alguns labels. Bom, então esse aqui vai ser o valor 1. Coloquei então o text dele como valor 1. E esse segundo será o valor 2. Valor 2. Então, ficou o primeiro como valor 1 e o outro como valor 2. São os dois valores que nós temos que passar para aquelas operações que nós implementamos, né? De adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vou só organizar eles aqui. Ok. Vou colocar mais um aqui que ele vai me mostrar o resultado.
Então, esse aqui vai ser o resultado. Bom, eu vou colocar mais uma caixa de texto, então, só para exibir o resultado aqui, tá? Vou fazer assim, ó, para deixar tudo aqui no mesmo alinhado, tá? Então, valor 1, valor 2 e o resultado. E vamos colocar aqui agora alguns botões, tá? Eu vou separar em botões para ficar mais fácil, ok? Então, nós vamos colocar um botão que será o btn soma, ou melhor, desculpa, o texto dele será soma. Vamos colocar assim, ó, o sinal de mais, ok? Sinal de mais, e o nome do botão será btn somar, btn soma, ok? Btn soma, e o texto dele, coloquei o sinal de mais. E eu vou diminuir o tamanho dele aqui. Então, vamos ver o tamanho que ficou. 23 por 23, tá? Vamos copiar esse botão, colar e colocar o botão btn subtrair. Então, o nome do segundo botão será btn subtrair. E o texto dele será o sinal de subtração. O nome, então, foi definido como btn subtrair e o text, um sinal de subtração. Vamos copiar esse botão, colar. E o terceiro botão será o btn multiplicar. Então, o nome do terceiro botão será btn multiplicar. E o text será o sinal de multiplicação. Ok? Terceiro botão, então, text será o sinal de multiplicação. E o nome será btn multiplicar. Por fim, vou copiar um outro botão. E ele será o btn dividir. btn divisão. Então, o quarto botão será o btn divisão. E o texto dele será o sinal de divisão. Ok? Então, o quarto botão, o texto ficou definido com o sinal de divisão. E o nome foi definido como btn divisão. Vamos colocar esses botões aqui para... Vamos fazer assim, ó, melhor. Vamos colocá-los assim. Ok? E vou alinhá-los aqui. Vamos colocar mais um botão, que será o botão limpar. Aqui. Então o nome dele será btn limpar.
e o texto será limpar. Ok? Então, o quinto botão ficou definido o texto como limpar e o nome dele btn limpar. Vou clicar em salvar. Vou subir aqui um pouco o alinhamento. Ok. Diminuir um pouco a janela. E vou mudar o nome do formulário. Propriedades. Colocar como calculadora. Ok, então eu alterei o nome do formulário para calculadora. Ok, então aqui nós temos o formulário, que ficou dessa forma. Tá? Temos o valor 1, o valor 2, o resultado, o botão soma, o botão subtração, o botão multiplicação, o botão divisão e o botão limpar. Ok? Agora, então, vamos colocar este campo aqui como somente leitura. Para isso, a gente tem que alterar a propriedade read only. Aqui a propriedade read only do text box resultado para true. Ok? Então, vim aqui no campo resultado, botão direito, propriedades. Procura a propriedade read only, que é somente leitura, né? Traduzindo para o inglês, e coloca ela como true. Ok, então assim eu falo que esse campo é somente leitura, tá? Nós não vamos conseguir imputar informações aqui, será somente para exibição. Agora, nós chegamos na parte mais importante, que é a questão do consumo do web service, tá? Então, como nós vamos fazer isso? É muito simples, tá? Eu vou mostrar aqui como nós vamos adicionar esse serviço aqui, mas é muito simples. Aqui no canto nós temos a opção Reference, tá? Que são as referências que esse projeto usa. Então, para adicionar, né, para fazer o consumo de um web service, de um WCF, enfim, é aqui que a gente vai estar adicionando essa referência do web service a essa aplicação, tá? Então, nós vimos aqui com o botão direito em referência, add service reference, tá? Então, adicionar referência de um serviço, certo? Então, references, botão direito, add service reference. Quando a gente clicar aí, ele vai exibir essa janela aqui, tá? E aqui, o que ele pede pra gente? O endereço desse serviço, né? Onde ele está hospedado. Para isso, o que a gente faz? Vem aqui no navegador, copiamos essa URL aqui, né, que nós acessamos, né, que é a do nosso web service. Copiamos ela e colamos aqui no address. Ok? Então, ou também a gente pode digitar aqui, tá? Como eu já tinha abrido aqui o navegador e colocado o endereço do web service, então foi mais fácil eu copiar aqui e colar aqui, tá? E feito isso, nós clicamos aqui em Go. Ele está procurando, pronto, ó, já encontrou. Tá? Então, nesse endereço aqui, ele encontrou esse serviço, tá? Esse contrato aqui de serviço exposto, ok? Está falando aqui, né? Um serviço encontrado no endereço que eu informei aqui acima. Então aí, o que a gente faz? Ó? Clicando aqui nesse sinal de expansão, aqui,
Ó, vamos clicar aí. Nós vemos aqui a forma de exposição, né, desse web service, tá? No caso, ele está utilizando o Service SOAP, né, que é o que eu expliquei lá no primeiro vídeo, protocolo SOAP, tá? Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar as operações, né, os métodos que estão expostos nesse serviço, tá? Então aqui, ó, operações, tem as operações, a operação calcular e a operação Hello World, ok? Então, basta a gente vir aqui e colocar um nome aqui para esse, colocar um namespace, né, para essa referência, tá? Então, vamos colocar web service, tá? Então, coloquei o endereço aqui em address. Aqui ele já vai encontrar o serviço e o namespace eu coloquei como web service, ok? Feito isso, nós podemos clicar em OK. Ele já está adicionando as referências aqui para a gente, tá? Ó, pronto, já adicionou a referência do web service aqui no nosso projeto. Ó. Se a gente vir aqui um pouco abaixo, vai ter referências. Aqui, ó, Service Reference. Então, ele adicionou isso aqui pra gente, ó, Web Service. Ok? E como nós acessamos, então, essas operações? Eu vou dar 2 cliques aqui no botão somar para ativar o evento onClick dele, tá? Pronto. Então, btn soma, evento click. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como eu vou utilizar a referência do web service nos 4 botões e nas 4 operações, será a mesma referência, então vamos colocar ela aqui acima. Vamos colocá-la aqui, ó, na definição um pouco acima. Então, vamos colocar assim, web service ponto service soap client, ok? Então, web service, que foi o nome que nós demos a referência do web service aqui, tá? Ponto service soap client. E vamos colocar o nome de web service soap. Web service soap igual a new. Aqui tem algumas opções, né? A gente pode passar de endpoint, tá? Mas nesse caso nós não vamos passar nada. Será somente isso aqui mesmo. Então, web service, service, soap, e já inicializei esse objeto, tá? E aqui, o que a gente faz? Bem fácil. Ah, tá. Fora isso, como nós vamos também utilizar números, né, para estar fazendo os cálculos, vamos fazer assim, ó, vamos declarar 2 variáveis aqui, como do tipo decimal, dec valor 1, 0, e dec decimal, dec valor 2, e vou iniciar como 0 também. E uma última que será dec resultado. Ok? Então, declarei 3 variáveis, uma com o nome dec valor 1, iniciei ela como 0, dec valor 2, também iniciada como 0, e a dec resultado, também iniciada como 0. Tá? Essas variáveis nós vamos utilizar para efetuar os cálculos. E aqui no escopo do evento do botão, nós vamos colocar a seguinte implementação.
web service soap, né, que é o nosso objeto do web service, ponto soma. Desculpa, calcular, né, não é soma, aqui a operação é calcular. Então, web service soap, que é esse objeto aqui, e a operação é essa aqui, calcular. Então, quais são os parâmetros que nós temos que passar para essa operação? É o valor 1, o valor 2 e o tipo da operação aqui, né? Se é soma, subtração, multiplicação, enfim. Para ficar mais fácil, tá, de ler até inclusive, vamos criar aqui também um enumerador igual ao que nós criamos no projeto do Web Service. Então, vamos criar aqui, criar como private mesmo, enum cálculo tipo. Eu não lembro o nome que eu defini no outro, mas vamos colocar cálculo tipo, assim, tá? Private enum cálculo tipo. E aqui vamos colocar os nossos cálculos. Então, o primeiro será o soma 1, subtração será o 2, multiplicação será o 3 e o divisão será o 4. Opa, desculpa, 4. Então ficou da seguinte forma: private enum, coloquei o nome dele de cálculo tipo e coloquei 4 enumeradores: soma como 1, subtração aqui como 2, multiplicação como 3 e divisão como 4. E aqui, faltou uma vírgula aqui. E aqui no método, então, antes disso, vamos fazer assim, ó, dec valor 1 é igual a txt. Tá. Não alterei ainda o nome das caixas de texto, tá? Então vamos lá alterar para ficar mais fácil. Essa aqui será o txt valor 1. Então a primeira caixa de texto será o txt valor 1. A segunda será o txt valor 2. Ok? Txt valor 2. E a última será o txt resultado. Tá? Então, a primeira eu coloquei o name como txt valor 1, a segunda txt valor 2 e a última txt resultado. Ok, assim fica mais fácil da gente implementar lá no código. Vamos voltar aqui no código e vamos colocar txt soma, txt valor 1, ponto text. Porém, se nós fizermos isso, vai dar um erro, tá, de conversão, né? Porque ele está falando que não consegue transformar um texto em um valor decimal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer assim, ó. Se decimal ponto try parse, né? Ou seja, se tentar converter o valor que eu informar aqui no txt valor 1 para o dec valor 1, então vamos voltar aqui, ó. Se decimal.tryparse, então tente converter o valor que está no text box 1
e coloque na variável DEC valor 1, tá? Então, se ele conseguir fazer isso, ok, tudo bem. Então, nós não precisamos fazer isso aqui. Agora, e se ele não conseguir fazer isso aqui? Né? E se eu digitar uma letra, por exemplo, vai dar um erro na operação, né? Porque não tem como eu somar letras, ok? Então, vamos fazer aqui ao contrário. Vamos colocar igual a false. Ou seja, se isso aqui for falso, né? Se eu não conseguir converter o valor digitado no text box 1 para do tipo decimal, então nós vamos colocar um erro aqui. Vamos dar uma mensagem para o usuário. Messagebox.show. Vamos colocar assim: digite um valor válido. Vou colocar um bloco aqui porque eu vou colocar um return também, tá? Return. Então vamos lá, vamos ver como ficou aqui. Então, tente converter o valor do text box para decimal. Se você não conseguir, mostra essa mensagem, digita um valor válido e retorna aqui no escopo do método, tá? Então, se ele chegar aqui, o que ele vai fazer? Ele não continua executando o que tiver aqui abaixo, tá? Ele retorna e não faz nada, ok? E aí, nós vamos fazer a mesma coisa com o valor 2. Então, vamos copiar aqui, ó, esse trecho de código, vamos colocar abaixo. Só que aí a gente altera aqui para o valor 2. E a variável também. Certo? Só para ficar mais fácil de ver, vamos colocar assim, ó, digita um valor válido para o campo, para o valor 1 e digite um valor válido para o valor 2, tá? Então, digite um valor válido para o valor 1 e digite um valor válido para o valor 2. Lembrando, não podemos esquecer de mudar aqui, né, as variáveis. O text box para o text valor 2 e a variável também para DEC valor 2. Tá? Então, se ele cair em um desses blocos aqui, ele não vai continuar a implementação que a gente fizer aqui abaixo. Tá? Então, ele vai parar aqui em um desses dois, né, no caso, e vai retornar e não vai continuar a execução aqui para baixo. Então, feito isso, a gente vai passar as variáveis DEC valor 1, DEC valor 2 e o enumerador, ó, a gente vê até que ele já coloca, opa, sumiu. Vou voltar aqui, ó. Vírgula, olha lá, ó, ele já dá aqui pra gente, ó, como não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas ele já traz como dica, né, o enumerador aqui quando nós colocamos a vírgula, olha lá, web service operação tipo, tá? Então, vamos colocar ele aqui, operação tipo, web service operação tipo, ponto soma, ok? Então, vamos ver como ficou. Web service soap, que é o nosso objeto, né, instanciado aqui da referência do web service. Chamei a operação calcular, passei a variável DEC valor 1, a variável DEC valor 2 e a operação, que no caso, nesse caso aqui, né, é o botão soma, ok? Só faltou uma coisa aqui, tá? Pegar, né, capturar o retorno dessa operação e exibir no txt resultado, ok? Então, vamos fazer assim, ó. DEC resultado igual, ok? Esse método aqui ele me retorna um decimal. Então, nós colocamos a variável DEC resultado, que é um decimal, e atribuímos o retorno desse método a ela.
Nós poderíamos ter feito aqui já automaticamente, tá? Colocado ele já no TXT, mas vamos fazer assim para ficar um pouco mais fácil, ok? E aí aqui abaixo vamos colocar o TXT resultado recebe.text igual ao deck resultado ponto toString e vamos colocar uma formatação de valor aqui, tá? Da seguinte forma: aspas, cerquilha, vírgula, cerquilha, cerquilha, 0.00. Ok? Bom, então vamos ver aqui, ó, txt resultado.text. Pego aqui o resultado, pego a variável, né, o resultado da operação, converto isso aqui para string, né, que esse cara aqui é um texto, tá? Não é um valor decimal, e coloco uma formatação ao valor, né? No caso aqui é uma formatação monetária, né, tá? Dividindo as casas decimais. E assim a operação soma já vai funcionar, tá? Vamos testar aqui. Clicar em executar. Ok. Então, vamos fazer um teste aqui antes e não vamos colocar nada nos campos de valores. Vamos clicar no botão soma. Ó, então ele falou aqui pra gente, ó, digite um valor válido para o valor 1, né? No caso eu não digitei nada, isso daqui não é um número, né? É vazio, né? Não é um número. Então ele retornou esse erro pra gente, que nós colocamos aqui, e não continua a execução. Tá vendo? Ó, ele não me gerou nenhum erro. Então vamos colocar aqui o valor 2. Vou clicar novamente no botão soma. E ó, ele falou a mesma coisa para o valor 2, tá? Eu não digitei nada, né? Isso daqui não é um número. E aí ele me falou, digite um valor válido para o valor 2. Clicar em OK, vou digitar 3. E vou clicar aqui no botão soma. Ok. Ele já me retornou o resultado 5, tá? Então, o que ele fez aqui? Coloquei o valor 2, coloquei o valor 3, cliquei no somar. No momento que eu fiz isso, ele foi aqui, ó, por esse objeto, passou os valores, né? Chamei o método calcular, ele passou os valores para a operação, né, no web service, e o web service fez a operação e me retornou o valor aqui, ó, no resultado, tá? Que é 5, né? 2 mais 3, 5. Ok? Então, pessoal, como a gente pode ver, é muito fácil, muito simples, tá? Tá fazendo essa implementação, né, de web service. Claro que eu utilizei um exemplo aqui muito simples também, tá? Para exemplificar de forma prática como que isso funciona, tá? E assim, é muito simples mesmo, ok? Como as outras operações são similares à implementação que a gente fez aqui, né? No caso, essa implementação aqui, ó, dos outros botões vai ser a mesma coisa, tá? Façam vocês aí essas operações, ok? Tentem fazê-las e qualquer problema, deixem as dúvidas aqui que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Senão vai acabar prolongando demais o vídeo, né? Eu já mostrei como é feita aqui uma operação e aí vocês tentem fazer as outras, ok? Qualquer coisa, deixem as dúvidas aí nos comentários aqui no vídeo que eu vou estar respondendo, tá? Antes só uma coisa, vamos implementar só aqui o botão limpar, tá? Para limpar os valores para a gente. Então, como nós vamos fazer isso? Txt resultado ponto clear txt valor 1 ponto clear txt valor 2 ponto clear
E vamos também limpar as variáveis, né, para que não fiquem sujeiras na memória dessas variáveis. Então o DEC valor 1, vamos colocá-la como 0, DEC valor 2 também como 0 e o DEC resultado igual a 0. Ok? Então ficou da seguinte forma: botão limpar, coloquei o txt resultado e chamei o método clear, ou seja, ele limpa o conteúdo que foi digitado nessa caixa de texto. Mesma coisa aqui por txt valor 1, txt valor 2 e setei o valor das variáveis como 0, tá? Para não ficar sujeira na memória e ocasionar algum erro aí, alguma falha, ok? Então, tentem implementar as outras operações, né? Os outros botões que nós temos aqui: soma, subtração, multiplicação e divisão. E qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, ok? Bom, antes de finalizar esse vídeo, pessoal, eu queria complementar aqui uma coisa. Eu estive pensando e eu acho que seria interessante eu mostrar essa questão de utilização de um web service em um contexto mais próximo da realidade, né? Esse aqui seria o último vídeo, né, dessa série, né, de vídeos aí de web service na prática. Porém, eu resolvi prolongar um pouco mais a série e colocar uns vídeos extras mostrando como seria, por exemplo, uma consulta de produtos, né, em um banco de dados, ok? Para ficar um pouco mais próximo da realidade, né, de algo utilizado aí no dia a dia. Então, eu resolvi continuar um pouco mais a série e mostrar como seria feito isso, então, uma consulta de produtos, né, utilizando um web service. E também banco de dados SQL Server, mas que poderia ser qualquer outro banco, tá? MySQL, enfim, qualquer outro banco de dados. O meu foco mesmo é mais mostrar a questão do web service, né? Como seria implementada uma consulta a um banco de dados, né? E retornar esses dados para a aplicação através de um web service, ok? Então eu vou continuar essa série de vídeos com mais alguns vídeos para mostrar então esse cenário de consulta, ok? Peço que quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, tá? Curtam os vídeos, compartilhem para continuar compartilhando com vocês aí conteúdo de programação e entre outros, ok? Para quem quiser os projetos que nós desenvolvemos aqui de exemplo, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link, tá, do SkyDrive, e aí vocês podem baixar os dois projetos, o do Web Service e esse aqui, essa aplicação client aqui, ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo.